Fala você, fala comigo, amigos da Gol TV. Eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado na manhã desta terça-feira. Tem seleção brasileira. Dorival convoca 3 novos jogadores para os amistosos contra a Espanha e também para o amistoso contra a Inglaterra. Tem novidades, hein? 2 novidades do Rio de Janeiro. A gente vai trazer tudo sobre o Bahia que tem um jogo difícil, é um jogo complicado, não é um time de Série B, o Caxias, mas é como se fosse. Jogar em Caxias do Sul é uma adversidade enorme e a gente vai ver se efetivamente o Bahia do Rogério Ceni está pronto ou não para todos os embates grandes que vai enfrentar na temporada de 2024. E falando rapidamente sobre o Flamengo, quando você acha que está tudo tranquilo, tudo favorável, o lateral Wesley se mete em confusão na Barra da Tijuca, supostamente agride ali um rapaz e, enfim, foi denunciado por agressão. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Dito isso, meus amigos, vamos às informações de hoje, começando sobre o Bahia. Meus amigos, Bahia agora tem jogo difícil, jogo importante pela Copa do Brasil. E é um jogo preponderante porque além da questão financeira, né, é um embate de extremos, né? O Bahia contra a equipe do Caxias do Sul. O Caxias, que joga lá, é de Caxias do Sul, é um time muito bem ajustado, é um time muito bem certinho. E o Bahia, ele vai trabalhando, trabalhou durante a semana focando nesse jogo. Até mesmo o jogo contra o Jequié, né, foi focado nessa partida aí contra o Caxias, que dessa semana é considerado o jogo mais importante, né? O Rogério Ceni até poupou algumas peças já visando esse jogo, né? Um jogo importante contra um time que é bem chatinho de ganhar. Uma coisa a gente pode destacar, o gramado é muito bom, então o Bahia não vai ter problemas algum para poder enfrentar o Caxias. A partida contra o Caxias está marcada para as 21h30 de hoje no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O confronto único, aí que é complicado. É um confronto único e eliminatório e vale vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, já no fim dos 90 minutos, a classificação vai ser conhecida em uma disputa por pênaltis. Então, não tem jogo de volta, é só o jogo de ida. O Bahia, como que é o time de Série A, precisa dessa vitória, uma vitória importante e contundente. Não pode nem passar pela cabeça do time do Rogério Ceni não ganhar esse jogo. Agora, é um jogo difícil, é um jogo extremamente complicado contra um time que costuma até mesmo, né, complicar a vida de Grêmio, de Internacional e do próprio Juventude. Tá bom? A informação que a gente tem aqui é a seguinte, ó, o esquadrão usou o centro de treinamento do Grêmio para um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Os jogadores também treinaram finalizações e encerraram em cobranças de pênalti. Extremamente importante treinar cobranças de pênalti. A gente vai conseguir ver a que pé anda, né? Nesse jogo aí contra o Caxias, a gente vai começar a ver efetivamente qual time que o Rogério tem na cabeça como o time ideal, vamos dizer assim, tá bom? O Marcos Felipe também deu entrevista e ele disse que a equipe está preparada para o confronto de hoje contra a equipe do Caxias. Ó, é o jogo da nossa vida. Esse é o sentimento. Esse tem que ser o sentimento. Evidentemente que todo jogo tem que ser sempre o próximo jogo tem que ser o jogo da vida dos jogadores do Bahia e do Flamengo, de grandes equipes do futebol nacional. Mas o Marcos Felipe tem agarrado muito bem e disse o seguinte, ó, temos que encarar como uma final de campeonato porque não vamos ter outra oportunidade. Ressalto que é um jogo só, é matar ou morrer. Essa fase é um jogo só e nós não temos a vantagem do empate. Completou. Como citado aí pelo Marcos Felipe, um empate fora de casa não vai ser o suficiente. Em caso de igualdade, teremos penalidade. Abre aspas ainda para o Marcos Felipe. Nos preparamos de todas as formas nos treinamentos, seja no campo, nos vídeos. Sabemos que qualquer empate leva a decisão para as penalidades. Vamos procurar estar preparados fisicamente, psicologicamente, com tudo que o professor Rogério Ceni passar para nós. Meus amigos, como eu disse, vou repetir, o Caxias é um time muito físico. O Caxias é um time muito ajustado e bem treinado, né? Agora, o campo lá do Centenário, em princípio, quando eu vi o último jogo do Caxias, estava em plenas condições de ter um bom futebol, então não vai ter problema algum, né? Não vai ter problema algum da bola rolar, até porque o Bahia vem jogando em gramados horríveis, então esse não vai ser o problema aí do Bahia lá no Centenário, mas todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, porque é um time
que joga no frio, né, em Caxias do Sul, mas é um time extremamente frio, que sabe jogar esse tipo de jogo, sabe jogar esse tipo de partida. E aí é muito importante o Marcos Felipe falar isso, de que é o jogo da vida, porque você, torcedor do Bahia, você também tem certeza, aliás, você tem absoluta certeza que o Caxias também está levando esse jogo como se fosse o jogo da vida. Porque, evidentemente, o Bahia hoje, financeiramente, é um dos maiores clubes do país, mas o Caxias não. Então esse jogo é para o Caxias, recoloca o Caxias num cenário nacional e, além de tudo, dá um dinheiro muito bom. O Pix vai ser feito para o time de Caxias. Então, esse é o pensamento. O Bahia tem que entrar em campo como se fosse o jogo da vida, porque o Caxias vai entrar dividindo todas as bolas. E essa classificação vai dar muitas respostas para algumas perguntas que ainda não foram respondidas nesse time aí do Bahia, né? Se a defesa efetivamente vai aguentar a pressão, se o time está maduro e principalmente como que essa equipe está fisicamente depois de estar enfrentando aí praticamente de 3 em 3 dias uma partida e grande parte dessas partidas sobre sol forte e também gramados horríveis, tá bom? A seleção brasileira foi convocada há um tempo atrás e o Dorival teve que fazer algumas substituições. Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno foram convocados no lugar de Ederson, Marquinhos e Gabriel Martinelli. O Dorival, então, são atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição por esses 2 amistosos iniciais, afirmou o Dorival aos canais oficiais. Os 3 jogadores chamados por Dorival Júnior receberam as primeiras convocações de sua carreira. Então meus amigos, uma oportunidade para o Léo Ortiz, que chegou agora com essa convocação do Fabrício Bruno, mostrar serviço no Flamengo. Vinha merecendo o Fabrício Bruno. Tava jogando muito, tá jogando muito, é muito veloz, peca um pouco na saída de bola, mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente já esperava essa convocação do Fabrício Bruno e surgiu essa oportunidade. Boa sorte para ele, boa sorte para o Léo Jardim, que no último jogo salvou o Vasco de ter tomado uma goleada, e boa sorte também para o Galeno, né, que joga lá no Porto de Portugal. Em falar de Fabrício Bruno, em falar de Flamengo, o lateral direito Wesley se envolveu numa polêmica ontem. Ele foi acusado de agressão e ameaça a um homem no quiosque da Barra da Tijuca, tá? Em depoimento, o Caio relatou que uma discussão começou após o Wesley o acusar de tirar uma foto sem consentimento dele, com um amigo no quiosque. O homem também estava acompanhado de um amigo e ambos disseram que não haviam feito qualquer imagem do jogador. Ainda segundo o depoimento da vítima, a discussão verbal acabou e cada um seguiu para sua mesa. Pouco depois, Wesley se aproximou e deu um soco no rosto de Caio, que comia um sanduíche na hora. Então Wesley aí sendo acusado de agressão e ameaça polêmica no rubro-negro carioca. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Hoje tem jogão, tem Bahia e Caxias, Copa do Brasil, e vamos ver aí se o Bahia ele consegue uma vitória, uma classificação que vai ser extremamente importante. No próximo final de semana, o Flamengo enfrenta o Fluminense. Depois de ter massacrado o Fluminense no último sábado, vai com uma vantagem enorme para se tornar o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2024. Um forte abraço para você, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, porque é muito importante pra gente. Abraço, saudações, valeu!